voy a presentar a Kenneth Rochelle de Camargo. Es un gran placer presentar a Kenneth, que es una persona muy amiga y fue mi colega en el Instituto de Medicina Social por más de 20 años. Entonces, una felicidad doble aquí. Bueno, Kenneth es de formación médico, ¿no? Formado en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, donde también hizo su máster y su doctorado en salud colectiva, salud pública. Kenneth fue director asociado del American Journal of Public Health de 2007 a 2023 y es editor emérito de la misma revista desde entonces. Fue vicepresidente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, la Brasco, de 2010 a 2012, secretario general de la BIA, que es la Asociación de HIV-Sida en Brasil, y fue vicepresidente honorario de la Asociación Latinoamericana de Salud Pública para América y el Caribe. Es la APAHO, ¿no, Kenneth? ¿O es otra cosa? No, American Public Health Association. American Public Health Association, ok. Y fue el director encargado, vicedirector de investigación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, 2016 a 2019, y es miembro del COVID-19 Research Roadmap Social Science Working Group de la OMS, también, grupo de cientistas sociales para el estudio del COVID-19 desde 2020. Y bueno, los ejes principales de su investigación están relacionados a la producción, difusión y utilización del conocimiento biomédico, la aplicación de herramientas teóricas y metodológicas a los estudios sociales de la ciencia, y ha trabajado con HIV-Sida, con sexualidad, con el cuidado en salud, la medicalización y más recientemente precisamente con la difusión de misinformation en Internet relacionado a temas de salud, entre ellos el COVID-19, que es lo que nos va a hablar hoy. Kenneth, un placer escucharte. Well, eu agradeço muito, Francisco, Ângelo, o convite de poder estar aqui com vocês, que eu estava falando antes, tá podendo reencontrar também alguns outros amigos, é um prazer muito grande. O pano de fundo dessa discussão é a resposta caótica a nível federal que o Brasil teve com relação à pandemia. Eu não vou falar muito disso, porque o meu interesse é mais específico com relação à atuação de um grupo. O professor Ortega tem vários artigos sobre a não resposta governamental, a não gestão governamental, que eu recomendo muito que sejam lidos. O ponto de partida dessa discussão, então, como eu ia dizendo, é esse artigo importante do Harry Collins e do Charles Evans, onde eles discutem o que eles chamam das 3 ondas, né, sobre ciência e tecnologia. Então, eles falam, a primeira onda seria os estudos clássicos mertonianos, né, de sociologia da ciência, que discute a institucionalidade da ciência, mas não discute o que a ciência produz propriamente dita. Aí, uma segunda onda seria dos Social Studies of Science propriamente ditos, que começam principalmente a partir da década de 60, muito influenciados, a princípio, pelo trabalho de Thomas Kuhn, que mostraram isso, que não apenas pessoas com credenciais acadêmicas deveriam ter voz em certos debates científicos, especialmente quando dizem respeito à política pública ou algo que vai interferir na vida das pessoas. Mas eles deixam em aberto quem mais que poderia participar, e isso gerou para alguns a impressão de que a ciência poderia ser simplesmente qualquer pessoa poderia ter participação em um debate, por mais complexo que ele fosse. E a dificuldade que isso gera é que essas abordagens dos estudos sobre ciência são inerentemente iconoclastas, e elas têm uma dificuldade muito grande em lidar em situações onde há uma distorção deliberada da ciência, né? Embora seja importante e reconhecido, principalmente que a ciência é talvez um dos poucos empreendimentos humanos que reconhece e tenta dar conta dos vieses cognitivos. Essa charge, eu acho, captura bem o espírito dessa crítica, né? Que é um sujeito falando, né? Esses pilotos convencidos
perderam contato com os passageiros regulares como nós. Quem acha que eu deveria ser o piloto do avião? Né? A dimensão dessas questões é de tal ordem, né, que o sociólogo americano Robert Proctor propôs em 2008 a ideia de uma disciplina que ele chamou de agnotologia, que seria o estudo da produção social da ignorância. A gente fala muito da construção social do conhecimento, né? Ele estava falando da construção social da ignorância. Ele diz isso, que a agnotologia seria a ignorância ou dúvida ou incerteza como algo que é criado, mantido e manipulado por meio de certas artes e ciências. E há várias estratégias, né, com relação à produção dessa ignorância. Uma importante é o negacionismo, né? Dittel, que é um autor que tem escrito bastante sobre isso já há bastante tempo, ele define o negacionismo como o uso de argumentos para dar a aparência de um debate onde nenhum existe, de forma a minar, a comprometer o consenso científico. E ele identifica essas 5 estratégias do negacionismo, né? Identificação de conspirações, né? Teorias conspiratórias, experts falsos, seletividade, que é chamada em inglês de cherry picking, né? Essa coisa de procurar... e a gente vê isso muito com relação a várias atividades negacionistas, como, por exemplo, em relação ao negacionismo sobre a mudança climática, onde você tem uma produção imensa mostrando que existe uma mudança climática antropogênica e 2 ou 3 artigos que são publicados com a visão contrária são brandidos, são mostrados como se fossem evidência de que há algum tipo de controvérsia séria dentro da comunidade científica. Criação de expectativas impossíveis para o resultado de pesquisa, isso a gente vê muito, por exemplo, com relação à vacina, a ideia de que teria que ser 100% eficaz e 100% segura, coisa que não existe, é impossível para qualquer coisa na área médica. Né? E o uso de representações distorcidas e falácias lógicas. Outra estratégia, e que é mais específica em relação ao que a gente está discutindo, é a do populismo médico, né? Que é uma resposta a crises médicas que é caracterizada por essas 3 coisas, né? O enquadramento de eventos numa narrativa de nós contra eles, uma performance de crise justificando respostas rápidas, e um discurso simplificado e soluções de senso comum. E a gente observou isso muito durante o período pandêmico. E aí é que entra a minha questão, né? Há limites para a expertise dos clínicos, né? A saída que acabei não comentando, né? Que o Collins e o Evans propõem, o campo que eles desenvolveram, que é o de expertise, é que você, para participar desse debate, é necessário você ter expertise. Expertise não é necessariamente algo que é conferido por títulos acadêmicos, que é perfeitamente possível. Se você pensar, por exemplo, quem tem expertise em técnicas de agricultura são os fazendeiros, né? Eles é que conhecem aquilo, que devem ser pessoas que têm que ser ouvidas, às vezes até mais do que os próprios técnicos, os próprios cientistas que trabalham nessa área. Então, o problema é que é necessário ter essa expertise, não é simplesmente qualquer pessoa com qualquer tipo de formação, qualquer tipo de experiência que pode participar. No caso, a gente poderia esperar que médicos teriam a expertise necessária para participar de todo debate, todo tipo de debate que diz respeito à questão de saúde, mas isso não é necessariamente verdade. Em primeiro lugar, a própria amplitude do campo médico, né? Isso faz com que um neurologista, por exemplo, ele dificilmente vai ser um expert em cardiologia e vice-versa, né? Em segundo lugar, de uma maneira geral, os clínicos dependem de um conhecimento que é produzido em outras partes, né, com vários graus de mediação. Tem revisões sistemáticas, protocolos. Para usar a terminologia do Ludwig Fleck, em muitos casos os médicos fazem parte do círculo exotérico, né, ou, usando a terminologia do Collins, são experts internacionais em muitas das disciplinas que são necessárias para o seu próprio trabalho. Por outro lado, existem limites dessas orientações gerais
e há um papel importante da expertise individual. E uma coisa que eu estudei há vários anos e pude caracterizar, né, que o estilo de pensamento médico, de novo usando a categoria do Fleck, ele é cético e ambivalente. Né? O que eu quero dizer com isso? Ele é, ao mesmo tempo que vários médicos eles mostram, por exemplo, um grande ceticismo com relação àquilo que a indústria farmacêutica apresenta como sendo verdade, eles não dispõem de meios para contestar aquilo que é apresentado e acabam tendo que confiar de qualquer maneira mesmo, confiam desconfiando. E aí acontece isso, né? Esse texto do Hamann, ele não sei se ainda é, mas era à época o presidente da Associação Médica Americana, e ele faz essa advertência, né, chamando a atenção do desastre que é o fato de você ter justamente pessoas que a população tem confiança, que passou a difundir desinformação sobre Covid. Né? Eles falam que um punhado de doutores espalhando desinformação criaram a crença em curas cientificamente não validadas e potencialmente perigosas, e ao mesmo tempo que aumentando a hesitância em vacinar e direcionando e impulsionando a politização da pandemia, né, ameaçando as contramedidas de saúde pública que foram tomadas para terminar com a pandemia. E aí, uma das grandes questões em relação a essa resposta distorcida foi a ideia de uma bala mágica, né, que no final não era. Né? Desde o início houve uma busca desesperada para algum tipo de terapêutica, que até aí é perfeitamente razoável, né? Testando drogas que estavam sendo reposicionadas para que fossem possivelmente um tratamento para a Covid. As primeiras menções à hidroxicloroquina ou à cloroquina surgem no início de 2020. E esse estudo, eu coloco aqui entre aspas, do Didier Raoult, ele começa a ter muita repercussão nas mídias sociais. Né? Eu coloco entre aspas aqui porque foi extremamente mal feito, enviesado, jamais... Depois isso rendeu um inquérito ético, e parece que ele foi, inclusive, retirado da posição que ele tinha naquele Instituto de Pesquisa de Marseille, mas ele ganhou tração não nos meios científicos, mas porque figuras como Elon Musk, o próprio Donald Trump, passaram a alardear esse estudo como se fosse a solução do problema da Covid. Pronto. E aí, falando especificamente do caso brasileiro, né, um estudo que foi feito por esse Low Institute, que é uma ONG da Austrália, de 98 países, mostrou que a resposta brasileira foi a pior nesse conjunto que eles estudaram. E aqui é uma coisa interessante, né, um estudo que foi feito por colegas da Universidade de São Paulo, que mostra a evidência de que o governo federal buscou uma estratégia de deliberadamente disseminar a Covid, defendendo a tese de imunidade coletiva, né, ou imunidade de rebanho, incitando as pessoas a se expor ao vírus e não seguir com medidas preventivas, né, não farmacológicas, tipo distanciamento, uso de máscara, e minimizando as mortes e as sequelas causadas pela doença. E é uma certa a lógica disso, né, quer dizer, que um governo que já não tinha já seus problemas, né, na esfera política e com uma economia que não ia muito bem das pernas, eles sabiam que se adotasse as medidas de lockdown, isso ia ter uma repercussão econômica muito pesada. Então houve essa decisão de tentar salvar a economia, não salvou, e, portanto, de não haver distanciamento social, não fazer nenhum tipo de lockdown, não utilizar máscara. E encorajando as pessoas a se infectar, né? Para que isso acontecesse, era necessário minimizar a doença e propalar as supostas curas, né? E por trás disso, uma noção etarista e até eugênica de que apenas pessoas idosas e doentes, que de qualquer maneira iriam morrer, que seriam as vítimas da doença. Eu acho que essa imagem aqui, ela
resume de forma bastante clara o que foi esse período, né, da falta de coordenação política do governo federal no Brasil. E aí uma fonte importante para essa minha discussão foi um comitê de inquérito, uma comissão de inquérito do Parlamento Brasileiro, que documentou vários aspectos, né, dessa falência de resposta. E, entre vários outros aspectos que eles documentaram, eles mostraram que havia um gabinete paralelo de supostos experts, lembra daquelas características, né, do negacionismo que o Dieter aponta, um grupo com ligações com a burocracia do Ministério da Saúde e também com os corpos de regulamento, de regulação da atividade médica, aqui no Brasil são os conselhos federais e conselhos regionais de medicina, conexões com uma organização chamada Médicos pela Vida, que eu vou falar mais especificamente sobre ele, e que fizeram a publicação desse Manifesto pela Vida, que foi pago por uma indústria farmacêutica e que violou todas as normas de publicidade de medicamento. E, por conta disso, essa organização e a indústria farmacêutica foram multadas, receberam uma multa pela justiça do equivalente a cerca de uns 10 milhões de dólares por conta dessas várias infrações. Mostraram também a relação com uma organização de saúde privada que produziu um outro estudo também, tem vários estudos entre aspas nessa história, sem aprovação nenhuma de comitê de ética que seria necessária, que supostamente iria mudar tudo com relação ao tratamento, mas que não gerou nenhuma publicação, mas criou essa ilusão de que haveria algum avanço no sentido de tratamento. E uma resolução do Conselho Federal de Medicina permitindo que clínicos prescrevessem basicamente qualquer coisa para a Covid-19 e que fizeram também disseminação de informações falsas. Esse é o tal Manifesto pela Vida, né, informe publicitário, e aí são os médicos do tratamento precoce, então essa ideia alardeando de que o tal tratamento precoce permitiria salvar vidas, etc, etc. Essa é a página inicial, já mudou, mas enfim, isso aqui eu acho que de 2022, eu chamo a atenção a presença desse Pierre Kory, que é um expoente americano desse tipo de desinformação. Esse grupo do Médicos pela Vida tem contatos com um grupo semelhante americano chamado America's Frontline Doctors, que também teve o mesmo tipo de atuação, propalando tratamentos, na melhor das hipóteses, ineficazes e possivelmente perigosos. Então, esses Médicos pela Vida, que tiveram um protagonismo muito importante nesse processo e que continuam atuando, é um grupo de médicos de extrema-direita que apoiaram a eleição do presidente igualmente de extrema-direita e a sua agenda de guerra cultural, e que são muito ativos nas mídias sociais disseminando desinformação sobre a pandemia. São defensores empedernidos desse suposto kit Covid e, como eu disse, têm ligações com a American Frontline Doctors. A alta apresentação que eles fazem no seu site, né, sob o título Quem Somos Nós, é um exemplo claro desse negacionismo e do populismo médico, cheio de desinformação e de apelos emocionais. E um dos argumentos que eles usam o tempo todo é a ênfase na autonomia do médico e que a experiência individual é algo que se sobrepõe à pesquisa, né? E o site ele oferece informação para contactar clínicos que vão prescrever esse kit e certificados médicos para isentar as pessoas de serem vacinadas contra a Covid. Eles, mais recentemente, passaram a fazer ativismo contra a vacina e continuam propagando todo tipo de sandice em relação ao tratamento. As consequências disso são, em fevereiro desse ano, o Brasil acumulava já quase 700 mil óbitos por Covid. E aqui essa comissão parlamentar apontava que o Brasil tem cerca de 2,7% da população mundial e quase 13% das mortes em 2021, né? E um trabalho que foi feito também em 2021 mostrava que pelo menos um quarto desses óbitos poderiam ter sido evitados nos primeiros 24 meses. Aí a questão, o que fazer, né?
Isso é um problema, porque esse negacionismo ele se dirige a questões de identidade e emoções. Então, que tentar simplesmente apresentar fatos e tentar, de forma racional, discutir, não, por si só, não vai mudar opiniões, né? Tem um livro muito interessante de um filósofo americano chamado Lee McIntyre. O livro se chama How to Speak to a Denialist, né? Como conversar com um negacionista. Ele dá uns exemplos interessantes de como é que ele conseguiu começar a conversar com pessoas que são terraplanistas, né? Ele foi a um congresso de terraplanistas e ele chama a atenção de que não se trata simplesmente de alguém que se convenceu de uma opinião, mas alguém que passou a ter uma identidade grupal a partir do momento que ele passa a adotar essas ideias. Então, mudar isso é muito difícil. Uma das coisas, né? Então, assim, para conseguir mudar isso, é necessário uma atuação próxima, com muita paciência, né? Quer dizer, com respeito, ouvir o que as pessoas têm para dizer e esperar acolher de alguma forma, tentar convencer aos poucos. Mas, de qualquer maneira, também é necessário se oferecer uma tradução melhor, não apenas dos achados da ciência, mas como eles foram produzidos para a população geral, né? E aqui é o papel muito importante daquilo que o Harry Collins e o Charles Evans chamam de experts internacionais. O que é isso, né? De forma muito simplificada, eles fazem toda uma tipologia da expertise. Então, eles dizem que há os experts contributivos, né, que seriam as pessoas que, de fato, produzem o conhecimento, que detêm o know-how e as técnicas, seja lá do que campo for, e os experts internacionais, que são pessoas que podem conversar, interagir de forma significativa, mesmo que eles não sejam capazes de produzir aquele conhecimento. Num certo sentido, o próprio Collins é um exemplo disso, né? Ele estuda há várias décadas esse grupo de físicos que estuda ondas gravitacionais. E ele fala que num determinado momento ele chegou, em função da proximidade que ele desenvolveu e da capacidade de conversar com esse grupo, ele chegou a sugerir um experimento para eles, né? Então, assim, ele não é capaz dele próprio fazer o experimento, né? Ele não é um expert contributivo, mas ele consegue conversar de forma significativa até sugerir o experimento para eles. E outra coisa, né, é a importância de caracterização adequada da expertise necessária para participar do debate, né? Deixar claro os limites dos clínicos gerais, da competência que eles têm e do estilo de pensamento. E deixar claro que essa ideia da minha experiência, ela não pode ditar política pública, né? E a importância da crítica, do exame crítico do que se produz, né, para que as pessoas sigam sendo honestas em relação ao que elas falam. Aqui em particular, né, quer dizer, chamar a atenção, né, quer dizer, assim, que embora a expertise individual e essa questão daquilo que o médico pode acumular como experiência a partir da sua vivência prática, ela não pode de maneira alguma se sobrepor de forma absoluta àquilo que a ciência produz. A Ilana Lowy escreveu um artigo com Berlivet muito interessante, chamando a atenção como esse é um tema histórico dentro da própria medicina, né, que contrapõe essa ideia dos pesquisadores frios contra os médicos dedicados, né? E que os médicos dedicados é que seriam os detentores da verdade. O Raul, esse Didier Raul seria exemplo claro desse tipo de coisa. Aqui é um exemplo que eu acho muito interessante disso que eu estava falando, né? Quer dizer, é uma iniciativa do Reino Unido chamado Testing Treatments. É um site e também um livro que foi traduzido em várias línguas, mostrando, deixando claro para as pessoas como que se testa um remédio, como que se chega à conclusão de que alguma coisa, que um tratamento qualquer pode ser utilizado. E aí a questão final é essa, né? Quer dizer, às vezes nem sempre você tem respostas certas, mas algumas respostas são claramente erradas, né? Então essa resposta do kit Covid era claramente errada. Bom, é isso que eu tinha preparado aqui para apresentar. Obrigado a vocês. Pode encerrar. E eu queria agora discutir, ouvir um feedback de vocês. Fernando primeiro. Bom, que vou falar em português, né? Kenneth, muito interessante, obrigado pela palestra.
eu tenho duas observações. A primeira é que você utilizou a ideia de politização só associada a um lado, vamos dizer assim, do debate. O lado negacionista, manipulador, etc. Criador de ignorância. Mas um assunto como uma pandemia e quase todas as questões da saúde pública, elas estão politizadas intrinsecamente, ou seja, que a politização não é um problema. A manipulação, vamos dizer assim, ou a instrumentalização, utilização política das questões de saúde pública, não pertencem só a um lado do debate. São intrinsecamente políticas. Então, politização, tal como você utilizou o conceito, de maneira crítica, para de alguma maneira assinalar uma utilização ruim, negacionista, etc., do político, não me sembra muito útil, não me sembra também corresponder à realidade empírica, vamos dizer assim. A política, questões políticas, decisões políticas, manipulação política, propaganda política, pertencem a todos os lados em uma situação desse tipo. É a primeira observação. Segunda observação tem a ver com a questão vamos dizer assim, a educação dos públicos. Educação dos públicos. As pessoas que estudaram aquele campo chamado de Public Understanding of Science têm mostrado uma e outra vez que a grandíssima maioria de todos os programas de educação dos públicos pela ciência fracassam. E uma das razões pelas quais fracassam não é porque eles não são interativos. Tem-se provado já muitas estratégias para educar os públicos. Dois problemas são intrínsecos, contribuem pelo menos a explicar o fracasso desses programas. O primeiro é a continuidade, a presença constante do chamado deficit model, ou seja, os públicos continuam sendo vistos como desprovistos de informação, desprovistos de conhecimento, como uma coisa meio vazia que deve ser cheada de informação, a qual os expertos, já expertos bem informados, interativos, etc., colaborativos, devem, de alguma maneira, transmitir informação. E por que isso não funciona? Não funciona porque, esse é o segundo aspecto que tem estudado as pessoas que têm trabalhado nesse campo, é que as pessoas chegam ao mundo da informação científica, ao mundo dos fatos científicos, das decisões, em saúde pública, em todos os outros campos, já com todo um universo mental. E sem levar em conta esse universo mental, sobretudo de valores, de preferências, de experiências, etc., nenhuma campanha de informação pode funcionar. E a maioria das campanhas não levam isso a conta. Tem uma imagem, tratam os públicos de uma maneira como se fossem blank slates, mais ou menos. E isso não funciona. Nunca funcionou, nunca vai funcionar. Então, são duas observações e acho que as propostas que você apresentou para melhorar a situação de ignorância, vamos dizer assim, dos públicos, continuam tendo seus defeitos. Pelo menos na breve apresentação que você fez. Talvez elas são melhores do que aparenta. Obrigado. Bom, por partes, né? Quer dizer, em relação à questão da politização, você tem razão. Quer dizer, particularmente quando a gente está falando de saúde pública, tudo é político, né? Mas há politizações e politizações. Eu acho que talvez uma expressão melhor, eu não tenha sido muito feliz, seria falar em ideologização. É o fato de que, para esse grupo de médicos, mesmo com o seu treinamento técnico, eles deixaram que se superpusesse ao que seria o consenso
que se esperaria que um profissional adotasse, eles deixaram isso ser sobrepujado pela sua allegiance, pelas suas vinculações político-partidárias, né? E isso não é o usual. Não se trata simplesmente de uma questão de você ter uma discussão política necessária, mas é o fato de que houve uma subsunção de todo o aspecto técnico pela vinculação político-partidária deles, né? E você tem também razão com relação a esse modelo do déficit. A questão aí que eu estou tentando colocar é outra coisa. Quer dizer, ter a informação correta, ela é condição necessária, ela não é suficiente. A gente tem exemplos históricos importantes aqui no Brasil, inclusive, com relação à AIDS, com relação à vacinação, em que a disseminação de informações foi eficaz, né? O problema é que aqui não se trata simplesmente de oferecer informação. Você está tendo que combater uma desinformação. Então, se você não está disputando, não se trata de forma alguma de espaço vazio. Pelo contrário, ele é bastante preenchido por essas outras coisas, né? Isso foi só um exemplo de algumas coisas, assim, porque, na verdade, tentar reverter isso é muito mais complicado, infelizmente, né? O que me parece que seria importante seria ter uma atuação também em cima dessas pessoas que, no limite, estão tendo uma atuação criminosa. Existe no Código Penal brasileiro itens que falam de condutas, eu não me lembro da expressão, mas que podem favorecer a propagação de doenças infecto-contagiosas, né? Então, agir dessa forma poderia ser visto até como crime. E aí eu acho que também está outro grande problema, e que fala também dessa partidarização mais do que politização, que é o fato de que os órgãos de fiscalização da profissão aqui no Brasil foram ocupados pelo mesmo grupo de pessoas. Então, enquanto que nos Estados Unidos os boards de certificação, a Associação Médica Americana, tentaram coibir a atuação desses médicos, aqui no Brasil eles tiveram espaço livre para atuar, né? Então, acho que seria importante agir em cima do foco de desinformação, mais até do que só oferecer a informação correta. Eu acho que tentar agir em cima do foco de desinformação também. Mas a realidade política aqui, infelizmente, não aponta para isso. Obrigado aí pelas suas observações. Obrigado, Kenneth. Sandra. Bem, Kenneth, super obrigado pela apresentação, que eu adorei realmente, e damos um pouquinho de continuidade a que, assim, eu lembro que quando começou a Covid, Kenneth e eu participamos de algumas mesas redondas para fazer discussões sobre este tema do negacionismo, e, bom, e foram muito produtivas. De aí eu publiquei um artigo, bom, vários sobre Covid, mas um em particular sobre na revista Estudos Avançados, onde eu citava algumas destas referências que Kenneth fez aqui sobre o negacionismo, que me parecem absolutamente úteis e muito, enfim, gostei demais. Então, eu não sei se você tem essa referência a esse artigo, é um artigo de 2020, mas logo em 2021 também voltei a publicar sobre essa mesma questão. Então, quer dizer que é um tema que me interessa muito e que para mim foi muito útil poder conversar contigo lá no meio da pandemia. Bom, dito isso, a minha questão é que eu se bem estou na Espanha agora, eu moro num estado negacionista. Você analisa a CPI da Covid e uma das grandes figuras negacionistas da CPI da Covid hoje é o governador do estado de Santa Catarina. E ele justamente ficou famoso por suas apresentações na CPI da Covid. Seus não irracionais, não sei, estupideces que o sujeito dizia, que era muito cômico. Eu achava ele como uma figurinha assim de desenho animado, era bem ridículo ele. Bom, mas agora é o governador.
Y es notable que todos estos médicos pela vida y todas estas figuras de médicos de derecho, defensores de la cloroquina, de hidroxicloroquina, son extremadamente fuertes en Santa Catarina. Inclusive yo tuve que dejar algunos médicos que me estaban atendiendo, inclusive hasta un dentista, porque ellos sugerían que yo usase hidroxicloroquina, ¿no? Bueno, y claro que yo respondía tentando argumentar, y cuando respondía tentando argumentar, yo era tratada obviamente de loca. Y nunca conseguí llevar adiante una discusión mínima. Entonces me interesó particularmente tu referencia a un texto que você sugirió de McIntyre, que eu não conheço esse texto, queria que você me diga um pouquinho mais sobre ele, sobre como falar com negacionistas. Nós, depois de ter passado esses 4 anos fatais, esses anos fatais do governo Bolsonaro, no estado de Santa Catarina se perpetua a mesma lógica, quer dizer, o Conselho Federal de Medicina hoje está nas mãos de aqueles mesmos médicos negacionistas. E ainda hoje se perpetua este discurso de, bom, que poderia ter sido muito melhor se tivesse sido divulgada mais ainda a hidroxicloroquina, e foi muito forte também a ivermectina. Pertinho da cidade onde eu moro, se fez uma grande distribuição, um clube imenso, se organizou para que todo mundo fosse receber ivermectina, e foi engraçado, não, foi trágico, porque ao mesmo tempo que se estava distribuindo ivermectina, que é para piolhos, eles tiveram que alugar containers para deixar os cadáveres, pela quantidade de mortos que não tinha onde deixar dentro do necrotério. Enfim, foi uma situação muito crítica, muito triste, mas minha pergunta é que a gente aprende com as experiências, certo? A gente acredita que há um aprendizado nessa situação. Porém, não se aprendeu muito, quer dizer, ainda que nós sofrimos muito, o estado de Santa Catarina teve muitos e muitos mortos por Covid-19, continuam os médicos negacionistas sendo a voz autorizada. Bom, isso por um lado. E por outro lado, eu queria muito rapidamente te perguntar por uma questão mais assim, teórica que me preocupa e que, bom, estou tentando entender um pouco melhor, que é esta discussão entre negacionismo e epistemologia crítica. Como que nós, que muitas vezes realizamos trabalhos de epistemologia crítica, indo para mostrar evidências contraditórias, problemas, por exemplo, no caso dos psicofármacos, no caso específico de uso, que eu tenho trabalhado o uso de antipsicóticos e antidepresivos, como é que essa crítica muitas vezes é pensada como negacionismo. E eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, que parece como que se superpõem os dois discursos. Parece que qualquer pessoa que faz uma crítica à ciência é a suposta ciência, no caso, a psiquiatria também vai carregar esse fardo de negacionismo. Então, são essas duas questões que me gostaria de ouvir. A realidade é que de fato persiste, né? Isso é trágico. Eu acho que, num certo sentido, ficou pior ainda, porque nas eleições recentes para os Conselhos Regionais de Medicina, só no Distrito Federal que um grupo que não era esse bolsonarista ganhou as eleições. Os outros todos foram esse pessoal mais reacionário possível que ocupou o espaço, né? Então, isso garante que não vai haver repercussão negativa nenhuma para quem continua disseminando esse tipo de desinformação. Essa segunda parte, eu acho interessante. Claro que há uma diferença enorme entre a perspectiva crítica e o negacionismo. O problema, eu acho que são duas coisas. Primeiro, às vezes é difícil para a perspectiva crítica lidar com o negacionismo. Porque eu acho que tem alguns exemplos muito interessantes disso. Tem aquele texto clássico do Latour, de 2004, né? Why Has Criticism Run Out of Steam? Que eu acho que ele argumenta que, na verdade, o instrumental teórico que foi desenvolvido, eu estou simplificando o argumento dele, mas de alguma maneira, um instrumental teórico que foi desenvolvido por um pensamento à esquerda para proteger a sociedade de
uma ciência instável ou mesmo fortemente ideológica, como se fosse uma ciência confiável, foi cooptado pela direita para minar a confiança numa ciência perfeitamente razoável, né? E teve uma discussão grande do próprio Collins com o Sérgio Sismondo, né, no sentido de que em algum momento ele acha que essa crítica, a perspectiva crítica não qualificada, ela pode sim ter contribuído para o descrédito da própria ciência. Mas isso não é inevitável, eu acho pelo contrário. Aí eu me lembro muito uma frase que tem no final do Dr. Golem, do Collins e do Pint, que eles falam isso, né, que o fato de que a visão oposta da ciência, que a ciência possa estar errada em alguns momentos, não faz com que a visão oposta esteja certa, muito pelo contrário, né? E que exatamente porque a ciência está sujeita a essa perspectiva crítica, é isso que a torna mais confiável. Então, essa visão crítica, na verdade, ela contribui para uma melhor ciência. O que eu acho que é necessário é deixar claro exatamente os limites, o que essa crítica está querendo propor. Não é simplesmente acabar com a ciência, mas pelo contrário, possibilitar que ela de fato se desenvolva. Aliás, que ela é necessária e indispensável para o próprio desenvolvimento científico. A dificuldade que eu vejo é exatamente isso, é que uma coisa é você apontar, por exemplo, quando há omissões ou quando a ideologia se intromete dentro de um pensamento, como, por exemplo, sei lá, questões de gênero, por exemplo, se intromete, você passa a expressar como se fossem questões de fato alguma coisa que é de origem completamente ideológica. Então, todo o discurso da psicologia, chamada psicologia evolucionária, falando sobre sexualidade e gênero, alguém já disse uma vez que ela pegou todos os preconceitos da sociedade americana na década de 50 e tenta transformar aquilo num estado normal, né? Isso é uma coisa, né? Quer dizer, você está, de qualquer maneira, lidando com pessoas que, ao menos em princípio, teoricamente, estão tentando, de boa fé, produzir conhecimento, ainda que com limitações. Isso é completamente diferente de alguém que está deliberadamente lutando, quer dizer, tentando produzir confusão e desinformação para as pessoas. Eu acho que existem exemplos clássicos disso com relação, por exemplo, à indústria do tabaco. Já tinha falado também da coisa do aquecimento global, enfim, coisas desse tipo, né? Agrotóxico. Sim. Então, assim, eu acho que é importante deixar claro isso, né? Quer dizer, os limites que a crítica, ela não é a perspectiva crítica, ela não é anti-ciência, pelo contrário, ela é tão pró-ciência que ela deseja que a ciência seja a melhor possível. Obrigada, Kenneth. Nada. Pilar, por favor. Hola, buenas tardes o buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. A mí también me gustó mucho, aunque la verdad es que me perdí de mucho porque es la primera vez en mi vida que escucho una presentación en portugués y pensé que podía seguir mejor, pero la verdad me pierdo muchísimo en el detalle, no creo que pude entender el detalle. Pero bueno, me interesa muchísimo porque es el tema central de mi estudio doctoral. Entonces, pues he estado leyendo y me parece que hay cosas que me gustaría mucho poderle pedir orientación. Uno es, bueno, pedirle, después igual y les contacto a usted y a Sandra para ver si me pueden pasar los artículos que escribieron. Yo soy mexicana y mi tema de análisis de tesis tiene que ver con el uso del dióxido de cloro, que es aún peor que la hidroxicloroquina, porque el dióxido de cloro, o sea, la hidroxicloroquina por lo menos es un fármaco probado que se conoce, que se sabe cuáles son los efectos adversos, que es producido de manera, digamos, sistemática en una farmacéutica. En cambio, el dióxido de cloro, pues es este derivado del cloro que se hace en la cocina de cualquier persona y se etiqueta en unos botes que nadie sabe cuál es la concentración que tiene porque están hechos de manera totalmente casera. Y aparte, bueno,
No hay ni siquiera una evidencia de que tenga algún tipo de efecto positivo. La única evidencia que existe es sobre su toxicidad. Y pese a ello, pues hay, bueno, un importante grupo de una organización llamada COMUSAP, que es la Comisión Internacional de Verdad y Vida, que son muy parecidos a Médicos por la Verdad, pero ellos única y exclusivamente promocionan el dióxido de cloro. Y bueno, esta comisión está conformada por médicos y yo me he dado a la tarea de entrevistar a estos médicos que prescriben en su consulta dióxido de cloro. Entonces tengo algunas como dudas y me gustaría saber su opinión y le pediría así de súper favor que o hable súper despacio o si se puede en inglés se lo agradecería porque creo que podría entender mejor la respuesta. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con un poco este debate que usted plantea entre la evidencia, o sea, la medicina basada en la evidencia y la experiencia clínica de los médicos, ¿no? Que dicen, bueno, en mi experiencia esto sucede así. Entonces, claro, la experiencia de ellos es muy acotada porque están viendo pues un número de pacientes acotados. Ellos no tienen un ensayo clínico en su consulta. Entonces, la primera pregunta sería si hay, o seguramente sí hay, pero ¿cuál sería su posición en este debate sobre que realmente la medicina basada en la evidencia se planteó como una gran solución, como un magic bullet, ¿no? Ahora tenemos medicina basada en la evidencia, pero realmente la medicina basada en la evidencia sigue siendo medicina basada en la media, en la mediana, en la moda. O sea, no captura tampoco la diversidad, ni captura la diversidad de contextos en la cual se va a aplicar. Y muchos de estos ensayos clínicos que están tomados para la medicina basada en la evidencia están en países del primer mundo, no se investiga en poblaciones con diversidad étnica o racial o en poblaciones con determinantes sociales de la salud importantes como poco acceso a medicamentos, poco acceso a vacunas, etcétera. Entonces, ¿qué tanto esta ola de negacionismo, ¿no? Está como realmente mostrando una de las debilidades de la medicina basada en evidencia como un magic bullet de la ciencia, ¿no? Que realmente tampoco es que la medicina basada en evidencia va a dar como la solución, ¿no? Entonces, esta es una. Y la otra, que a mí es como una especie de gusano que está en mi cabeza, es que cuando hablamos de estos grupos, ¿no? Estos grupos negacionistas, y decimos que son grupos politizados, que en realidad tienen una agenda económica, una agenda política detrás, es decir, que son grupos que no creen en lo que están diciendo, que lo que están diciendo ellos saben que es mentira y lo están diciendo porque tienen una agenda oculta. Entonces me veo a mí misma como los perros que persiguen su cola, porque entonces es como acusar de conspiracionistas a los conspiracionistas, ¿no? Es decir, la pregunta sería, ¿qué tanto genuinamente hay ignorancia, ¿no? ¿Qué tanto genuinamente es? Y esto está basado un poco en las entrevistas que yo he estado haciendo. Todavía no he entrevistado a ninguno de los grandes líderes de estas organizaciones. He entrevistado únicamente médicos, médicas, physicians, tanto médicos generales como médicos especialistas que están dando, y no encuentro rasgos de conspiracionismo. O sea, son conspiracionistas, pero no encuentro un interés detrás de su interés de salvar vidas. O sea, ellos están genuinamente queriendo salvar vidas y el dióxido de cloro les parece una respuesta maravillosa a su falta de conocimiento. Porque, y con esto termino, lo que encuentro es que muchos de estos médicos, médicas que están dando dióxido de cloro son personas que no han tenido capacitación desde que salieron de la escuela médica. O sea, se graduaron en el 85
y no han vuelto a recibir capacitación. Entonces también son personas que están muy poco capacitadas y esto sucede, por lo menos en México, en la práctica privada, no sucede en la práctica pública. En la práctica pública hay como medicina basada en la evidencia, es la práctica privada. Entonces mi pregunta en este segundo punto sería, ¿qué tanto estamos buscando una explicación compleja detrás de una práctica que está basada simplemente en ignorancia, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta ahí quedaría y muchas gracias. Y sí, los voy a buscar para ver si me pueden hacer llegar los artículos que escribieron. Voy a intentar hablar español. Oye, Gracias. ¿puedes hablar en Aunque inglés? pese mi frecuencia. Mi ponencia es basada en un artículo que debe salir en un periódico llamado Transcultural Psychiatry. Fue aprobado recién y creo que ya debería ter sido publicado, pero ya fue aprobado. Tienes razón que es un problema complejo porque hay razones para no seguir completamente lo que dice, por ejemplo, toda la discusión sobre la medicina basada en evidencias. Tiene una autora llamada Tricia Greenhalgh, que ha escrito múltiples artículos sobre cómo es legítimo en algunas ocasiones no seguir los protocolos. Básicamente porque, como dijiste, se tiene todo el racionamiento de la EBM es basado en estadística. Pero no tenemos ninguna garantía que el paciente que conozco en ese momento está en los 90% o el 10% de la distribución, donde hay algunas razones para que no se siga. El problema es cuando se tiene un volumen masivo de informaciones que muestran que no hay ninguna eficacia de un medicamento y se tiene una insistencia en utilizarlo. Eso es la última cita que yo he ponido en la ponencia, es que se sabe que algo está errado, que es difícil encontrar una respuesta correcta, pero se sabe que hay respuestas que son completamente erradas. Por tanto, no se puede decir cuando a un médico cualquier o una médica que no sigue estas recomendaciones, no se puede decir inmediatamente que se trata de un caso de negacionismo. Pero se demanda que la justificación para no seguir debe ser más fuerte, aún más fuerte do que se fuera a seguirlo. Sobre si hay creencia o no en lo que se hace, es muy difícil creo yo, de juzgar las intenciones de las personas. Pero yo creo que puedo decir que en el caso de Brasil, es posible que los médicos efectivamente tienen una creencia de que que la cloroquina o ivermectina efectivamente son recomendaciones, son apropiados como tratamiento. Pero creo también que se puede decir que las autoridades, el presidente y las personas del Ministerio de Salud no acreditaban tan fuertemente en lo que decían. Creo que había mucha broma en el discurso público. Pero como he dicho, creo es muy difícil de tener quedarse completamente cierto
en esas situaciones. Para mí es muy triste saber que hay médicos que prescriben o dióxido de cloro, que hay todo es más que una teoría conspiratoria, es casi un culto que llaman de Medical Mineral Solution, que se ha comenzado con un individuo que es egreso de la cientología, de la iglesia de cientología, y que dice que es algo místico. Él estaba en México, si no me engano. Él está en cárcel ahora, que hacía esa distribución. Ese es un gran problema, sobre todo por los autistas, que hay personas que adoptan este tratamiento como cura para autismo, es terrible. Creo que sería necesario imponerse a los médicos que se reciclasen periódicamente, mismo en la práctica privada, porque hay mudanzas, hay cambios en tratamiento recomendado para nuevos problemas de salud que surgen, como la COVID, que no existía COVID. Yo concluí mis estudios en medicina en 1983. A esa ocasión, la SIDA comenzaba, por ejemplo, donde que las personas no se ponen, no se permanecen poniendo en contacto con los nuevos desarrollos, va a haber un deterioro de la capacidad de tratamiento y de cuidar de pacientes. No sé si creo que son las ideas que me ocurren, no sé si respondí a lo que ha preguntado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, creo que esta idea de culto, de hecho, si alguien tiene como ideas de por dónde puedo empezar a leer sobre culto, porque sin duda alguna el tema de dióxido de cloro es un tema de culto, o sea, es fascinante, porque ciertamente Jim Jones, que fue el primero que lo hizo, instauró la iglesia Génesis 2 de la Sanación en Estados Unidos, y en su iglesia el dióxido de cloro es un sacramento. Sí. Y de ahí brinca brinca a Latinoamérica, porque es donde hay clientes que le compran. En España, ciertamente, a su discípulo, que es el actual líder, que se llama Andreas Kalker, él es obispo de esta iglesia, y este sujeto sí estuvo en la cárcel en España, pero ahorita en México el sujeto es millonario. O sea, vende cursos que valen como 400 euros y duran 4 horas. Y la gente los paga encantada la vida, porque te está dando la solución al autismo, al cáncer, a todo. O sea, el dióxido de cloro cura todo. Entonces, bueno, sí es un tema de culto. Exactamente. Bueno, ¿no? Kenneth, agora vou eu e depois Ángel. Muito obrigado, muito interessante. O tema também me interessa muito. Também tenho publicado várias coisas sobre o tema e também tive a infelicidade de passar boa parte da pandemia no Brasil, quando tudo isso estava acontecendo em vivo e em direto, como a gente diria. Acho que duas observações, uma que tem a ver com várias coisas que já foram mencionadas desde Fernando, com a politização, depois Sandra também quando fala da epistemologia crítica, etc., e algumas coisas também de Pilar, porque é o seguinte, como essa foi a primeira pandemia global, nesse sentido, que a gente global e num mundo globalizado ao máximo por redes sociais e tal, então a gente tinha ao vivo, estávamos no Brasil, mas estávamos sabendo que estava acontecendo, eu na Espanha, que tinha família, amigos, etc., em outros lugares, então sabíamos
o que acontecia em diversos lugares e comparávamos as experiências, as respostas e, sobretudo, as respostas de intelectuais, de cientistas sociais sobre o fenômeno, que esse é o ponto que me interessa. Enquanto no Brasil, quase todo mundo passou do lado de defesa da ciência, não é? Uma defesa, muitas vezes, uma ciência que em Europa tem sido mais contestada. Por exemplo, enquanto no Brasil a gente estava desejando que chegassem as vacinas, porque Bolsonaro atrasou a compra, porque Bolsonaro bloqueou a oferta da Pfizer, etc., em outros países estava discutindo todas as sacanagens que AstraZeneca, que Pfizer, os tipos de contratos que faziam, a quantidade de vacinas que foram estocadas e que se perderam em vez de dar para os países mais pobres. Ou seja, tinha toda uma discussão aí enorme sobre tudo isso no Brasil. A gente está justamente do outro lado, defendendo a ciência, porque tínhamos um governo que era absolutamente negacionista. Então, isso impedia, e eu vi isso no próprio IMS, quando vários colegas nossos, em nosso departamento lá do Instituto de Medicina Social, tem um departamento de epidemiologia muito forte. Então, tinha vários colegas nossos que, inclusive, trabalhando no Ministério da Saúde, em respostas à pandemia, etc., existia uma defesa muito fechada das soluções epidemiológicas que, em outros contextos de saúde pública, começavam a ser muito criticadas por promover medidas one size fits all, absolutamente top-down, etc. E se esquecia falar de pensar medidas em contextos realistas, as realidades diferentes das diferentes comunidades, como lockdowns não se podem fazer em favelas brasileiras, como se pode fazer a classe média. Ou seja, tinha toda uma discussão que falava que era a discussão mais tradicional que a gente conhece das ciências sociais frente à epidemiologia. Então, como essas duas coisas, dependendo do contexto onde você estava, não é? Na Espanha, onde se fez um lockdown, por exemplo, super rigoroso no início, não durou tanto como o auto-lockdown que a gente se infringiu no Brasil, mas teve durante várias semanas, incluso meses, um lockdown, saías na rua, dá uma multa, entendeu? Então, era muito diferente. Um pouco como que isso se veia de maneira diferente. E isso está relacionado, eu acho, um pouco, também essa questão que a Sandra levantou, que é uma questão que a mim também me preocupa um pouco, que seria um pouco o que você falou por exemplo, o Latour, não é? Quando ele fala que já estamos cansados nesse texto, Why Critique Has Run of Steam, hay um momento que diz, estamos cansados de critical land, não? Ou seja, fala das ciências sociais como critical land, onde se critica, e a própria crítica tem sido usada como você mencionou, a indústria do cigarro, negadores do aquecimento global, um pouco isso, e por outro lado, posições como, por exemplo, a de Didier Fassan, que seria a posição mais dessa o que a Sandra tem chamado de epistemologia crítica, não é? Que é da crítica, uma crítica que às vezes, na minha opinião, e aí esse é o debate para o que eu quero levar, resulta paralisante, não é? É uma crítica que muitas vezes é crítica em princípio, ela paralisa e ela impede de ver um pouco como a situação é muito mais complexa, como a situação é mais nuançada, como nos diferentes países acontece de maneira diferente, como dentro do mesmo país, não a mesma situação da classe média no Rio de Janeiro, que em boas partes do Brasil, onde o problema não é de excesso de remédios, o problema não é de medicalização, mas sim de falta de acesso. E eu acho que isso tem a ver um pouco com uma coisa que eu gosto cada vez mais de discutir, de pensar no que a Eva Sedgwick chama de atitudes reparadoras, não é? Ou seja, pensar em atitude reparadora frente a uma atitude que se baseia basicamente na hermenêutica da suspeita, etc. Ou seja, deixar passo para esse tipo de atitudes que deixam ver as negociações, que são contrapolarizações, que se abrem, que têm uma abertura e não chegar aos debates assim com uma armadura, pensando que a gente vai encontrar necessariamente um inimigo. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que o Latour apontou um pouco nesse texto de 2004 e acho que a Covid é um momento para repensar essas questões. Isso por um lado. Outra questão que queria mencionar, a da experiência frente à evidência. Isso me parece uma questão fundamental, porque você, em uma de suas slides, fala de a experiência, my experience, não tem que ditar políticas públicas.
você falou, não? O problema é que os médicos fazem o argumento de minha experiência clínica, não é? Minha experiência clínica, tratamento precoce funciona. Então, você não pode chegar para me dizer que sou um negacionista, que estou simplesmente fazendo disinformation. Mas a gente não deve esquecer, Kenneth, que quando saiu a medicina baseada em evidências, era para criticar a experiência, do profissional. Sim. Por quê? Porque a experiência do profissional é enviesada, tem sesgos. A experiência do profissional pode ser racista, pode ser preconceituosa. Então, a medicina baseada em evidências se vendeu com esse objetivo, entendeu? Não esqueçamos que era um pouco criticando um pouco a essa experiência, entendeu? Então, é uma coisa difícil de navegar, porque pode parecer que com isso, então se a experiência não conta, o que conta na medicina? As evidências, entendeu? Então, a gente tem, essa é uma questão que também é preocupante. E, finalmente, tem a ver muito com o que a Pilar falou. Primeiro, uma coisa que Fernando insistiu, e ele me passou depois mensagem aqui no privado, que é dizendo, mas todo mundo tem uma agenda, não é solamente esses caras que estão vendo cloroquina, e os médicos que publicam ensaios onde trabalham para a indústria farmacêutica e solamente os resultados positivos se publicam, e o pessoal que estava trabalhando com as vacinas, que sabia muitas das sacanagens que a AstraZeneca, a Pfizer, por que uns são mais? Porque é mais descarado? Porque a gente associa mais com a extrema-direita. Então, um pouco como traçar a linha. Como que eu sei que um indivíduo está fazendo uma coisa que lhe interessa a Pilar? Misinformation ou disinformation? O cara ele está mentindo quando ele disse que a cloroquina ele está... Então, como a gente sabe? A gente não vai entrar na cabeça das pessoas e tratar a linha. Dizer, não, aqui é disinformation, aqui não, aqui é simplesmente o médico que está... Misinformation seria médico que está desatualizado. Aquele médico que você vai e que faz merda, faz diagnóstico errado. Por quê? Porque é preguiçoso, não estuda, entendeu? Então, é uma coisa que também é complicado, essa questão quando você vê esses médicos, não? Você diz, esse cara, ele é bolsonarista. No Brasil tínhamos uma questão muito clara. Se era bolsonarista, já era disinformation, não? Já era promover necessariamente, não, o negacionismo, etc. Então, mais ou menos essas eram as três coisas que eu queria mencionar. Muito, muito pertinente. Obrigado, Francisco. Vamos lá, por partes. Eu acho que toda a questão... Há toda uma discussão, como eu tinha falado, a Tricia Greenhalgh, que escreveu um monte de coisa, tem escrito um monte de coisas criticando a medicina baseada em evidências, né? E você tem razão. O problema dessa coisa da minha experiência é exatamente todo tipo de viés a que ele está sujeito, né? Sobretudo o viés de confirmação. Em primeiro lugar, assim, por mais pacientes que eu veja ao longo da minha carreira, eu nunca vou ter acompanhado um número de pacientes comparável que um estudo feito em larga escala vai poder acompanhar. Segundo, que as minhas observações, elas necessariamente vão estar comprometidas pela minha memória, a não ser que eu desenvolva um sistema próprio de acompanhamento sistemático e registro, o que dificilmente um médico individual vai fazer. Eu vou estar sujeito a todo tipo de viés de recuperação de informação, né? Então, isso não quer dizer, e essa de fato é uma questão difícil, né? Eu até cito nesse meu artigo um artigo específico da Tricia Greenhalgh. Ela sofreu um acidente andando de bicicleta, se machucou, e aí ela é internada, e aí por conta, ela já tinha feito uso de uma medicação em outros momentos, e ela sabia que para ela era seguro. Mas o protocolo para casos como o dela previa que não era para usar o ibuprofeno. Então ela tem quase que brigar com as pessoas que estão atendendo para dizer, não, mas ibuprofeno eu posso tomar, eu já tomei, eu não tive problema, e é o que vai aliviar a minha dor, né? Então, assim, é uma situação em que é justificável um desvio em relação à recomendação feita com base em estatística. O problema é quando você tem um acúmulo de evidências mostrando que alguma coisa absolutamente não funciona, ou que mais do que isso, eu acho que no caso do dióxido de cloro que Pilar fala, né, não só que não funciona, como é absolutamente danoso à saúde, insistir em continuar utilizando aquilo é completamente insano. E a gente vê isso em outras situações, toda a questão da violência obstétrica, por exemplo, uma série de procedimentos
que são adotados rotineiramente, tipo episiotomia, que não existe evidência de que traz benefício, e pelo contrário, a evidência de que traz dano. Então, continuar insistindo em adotar esses procedimentos é complicado. Aí, ok, você tem que ter a possibilidade de justificar de forma muito forte por que você está fazendo aquilo. Você deve ser capaz de explicar, você como médico teria que ser capaz de explicar por que você está escolhendo adotar esse curso, né? Essa questão de ter agenda, eu acho que é claro que o Fernando tem razão, mas eu acho que por exemplo, essa questão dos médicos que estão a soldo de indústria farmacêutica ou que participam de estudos, eu acho que as formas tradicionais dos estudos sobre ciência dão conta disso perfeitamente. O próprio Sérgio Sismondo tem uma produção muito grande, mostrando, por exemplo, a coisa do ghostwriter de artigos de medicina, e tem todo um trabalho feito nisso, né? Quer dizer, eu acho que a introdução dessa resposta ideologizada frente a uma situação pandêmica traz algo de novo. Eu acho que é qualitativamente diferente de alguma coisa que a gente já conhecia como estava acontecendo. E aí, de fato, eu acho que ficou muito difícil, né? Quer dizer, eu acho que houve a polarização, ela torna muito difícil você ter visões balanceadas das situações. Eu não diria que a Covid foi a primeira pandemia do mundo globalizado. Eu acho que essa foi a AIDS. Eu acho que a diferença é que na época da AIDS a internet como mecanismo de acesso fácil ainda estava na sua infância, né? O que eu acho que houve agora, que foi também muito interessante, num certo sentido, né, do ponto de vista do que a gente estuda, é que foi um acompanhamento em escala mundial do Science in the Making, né? E então, assim, os avanços e recuos da investigação científica estavam expostos para o mundo inteiro ver o tempo todo, né? Então, não sei até que ponto isso contribuiu para criar também um pouco de desconfiança, sei lá, em relação às coisas. E, de fato, né, quer dizer, ficou muito difícil você se contrapor, porque como é que você vai se diferenciar quando você critica essa ideia de faz lockdown e pronto, que você não está sendo simplesmente mais um bolsonarista, mas alguém que está tentando trazer alguma coisa de senso comum. Agora, por outro lado, teve muita gente, eu não sei se vocês lembram, mas a Gambem escreveu um texto no início da pandemia completamente ridículo, né? Quer dizer, assim, que ele queria dizer que o risco da pandemia nem era tão grande assim, que ela estava sendo, eu não me lembro exatamente dos argumentos, mas que ela estava sendo usada como pretexto para controle dos corpos ou qualquer coisa que o valha. Isso 2 semanas antes daquela tragédia que aconteceu em Milão, que teve que ver carro do exército transportando corpos, né? Então eu concordo com você que, por outro lado, né, quer dizer, se você não a ênfase excessiva numa perspectiva crítica pela crítica, ela pode de fato ser paralisante, né? Especialmente se ela não deixa abertura para nenhum avanço, né? Porque assim, a posição do crítico é muito confortável, num certo sentido, né? Porque você vai estar sempre expondo as falhas do raciocínio dos outros, mas não necessariamente colocando em exame as suas próprias. Enfim, nada disso é simples, eu acho, mas eu acho que, de qualquer maneira, é importante. Eu acho que a questão da pandemia ela trouxe coisas novas, né? E assim, eu não me lembro de outra situação em que você tivesse, dentro do próprio estabelecimento médico, um grupo tão fortemente orientado, porque assim é diferente de você ter um ou outro médico que está trabalhando a serviço da indústria farmacêutica, por exemplo, ou que está participando de estudos e que, enfim, está distorcendo dados ou qualquer coisa que o valha. Eu acho que isso é diferente de você ter um grupo socialmente organizado para a disseminação de uma informação completamente falsa. Isso isso é novo. Eu não tenho memória, eu não tenho informação de algo semelhante, pelo menos no Brasil, não sei em outros países, disso ter acontecido dessa forma. Tá certo, Kenneth, ótimo. Obrigado, Ángel. Bom, Kenneth, um prazer te escutar a tua fala, como sempre. Eu estava pensando, a partir também do debate que estava se desenvolvendo, e pensava que um dos problemas, às vezes, é como nós definimos ciência.
Porque se a ciência é um como, a ciência é um quê, ou um lugar, um lugar institucional, não? Porque muitas vezes existe uma confusão, né, nesse sentido. Ou seja, que é ciência? Porque podemos falar que são negacionistas também outros expertos, os supostos expertos, que estão desenvolvendo pesquisa com interesse pela indústria farmacêutica, como já se falou aqui. Então, isso não é científico. Isso não tem que implicar uma crítica da ciência, senão uma crítica precisamente dessa anticiência que está muitas vezes vinculada com interesses comerciais, interesses da indústria, interesses de lucro, finalmente. É por isso que eu gosto da definição que Tullio Cepili, muitas vezes lembro, fazia, a crítica que ele fazia da biomedicina, muitas vezes, era que não porque é científica demais, sino porque falta ciência na biomedicina. Uhum. Falta ciência no sentido de que essa noção, por exemplo, de evidência, está atravessada por muitos interesses comerciais, sociais, econômicos, políticos, e ter uma reflexividade sobre isso é também científico. Se nós definimos a ciência também a partir desse, o que implica um certo exercício da reflexividade, da contextualização também, de como se construi a evidência, aqui penso que nós, desde nas ciências sociais, podemos armar uma crítica mais sustentada, que às vezes se faz desde outras opções, né? Por exemplo, o que Sandra está planteando, que é bem interessante, esses limites entre o negacionismo e a epistemologia crítica, muitas vezes o negacionismo está na suposta ciência. Esse negacionismo tem a ver com como se trabalha. E o que acontece é que às vezes é difícil pensar em termos de intenções, não, dos sujeitos concretos. Mas se pensamos em termos de interesses, penso que pode ser mais fácil demonstrar como essas noções de evidência ou essas lógicas negacionistas muitas vezes estão afetadas por essas questões. Para não entrar num discurso que implica já uma intencionalidade que é muito difícil de saber. E por que, por exemplo, quando nas revistas perguntam por conflitos de interesse, né, ou nas pesquisas não perguntam por conflitos de intenções, ainda que perguntam por conflitos de interesse, né, porque isso que está delimitando o território para entender esses resultados, por exemplo, né, ou essa pesquisa, ou essa publicação, esse artigo. E porque também não é uma questão de intenções individuais, é um hábitos, nos termos de Bourdieu, é uma lógica, é sistemático. Com isso não quero falar que os expertos, os profissionais não tenham agência, tem, mas tem dentro de uma série de limites, e às vezes saem dos limites para entrar em outros contextos, em outros hábitos, que também marcam outros limites. Então, o que acontece com o negacionismo? O negacionismo, temos que pensar o negacionismo, eu penso que a partir dessa lógica de imposição de certeza. Imposição de certeza sem valorar, sem avaliar as possibilidades de que esse conhecimento seja errado. E por isso que a ideia ou a crítica, penso que a crítica social pode ir encaminhada nesse sentido de plantear a necessidade da contextualização da evidência, da importância de entender essa evidência que se produz num mundo social e não é uma coisa que cai do céu, é um método que está atravessado por esses interesses, por essas lógicas, e temos que ser conscientes disso. Agora, também, pelo que estava explicando Francisco, eu me lembrava de uma imagem de uma triangulação que é muito utilizada na medicina baseada na evidência, onde me lembro que aparece na base o que seria a evidência disponível. E por um lado dessa triangulação aparece
a experiência clínica do profissional e, por outro, aparece as expectativas e valores do paciente. E que eles falam que tudo isso, isso pelo menos no discurso, tem que estar em interação para melhorar os resultados dos tratamentos. Ok, quando lês isso, pensas, bom, não tem por que estar muito errado, mas o que acontece é que esse lado, essa base que se denomina evidência, que está muitas vezes desviajada, que está sesgada, que está criada com interesses, aplasta ou impõe uma lógica sobre os outros dois elementos que também têm que estar balanceados, acho que na clínica. Então, é difícil porque a clínica, com certeza, não tem que ser, não é uma prática simples, sencilla, fácil, muito complexa, muito complicada. Mas se existe uma certa consciência da incompletude, da incerteza, se existe uma certa consciência de que qualquer resultado pode estar sujeito à prova, pode ser mudado, modificado, isso já é uma garantia de que determinadas práticas negacionistas não vão estar, pelo menos durante muito tempo. Mas esse hábitos, eu penso que o hábitos da ciência, do racionalismo, é um hábitos que muitas vezes é vulnerado com práticas em nome da ciência. Então entra uma lógica que não é ciência, é cientifismo, que se falava aqui. E Habermas também falava de cientifismo, que é a fé da ciência em si mesma. E a fé da ciência em si mesma é uma prática pouco científica. Então, entramos em uma aproximação onde se aproximam os cientifismos e os negacionismos, né? Penso que uma crítica desenvolvida nas ciências sociais e humanas a partir desta lógica é mais construtiva também para propor outras opções alternativas que têm a ver com a contextualização, que têm a ver também com aquilo que estava falando o Fernando no início, nos estudos de Public Understanding of Science. Mas que isso é anterior à Public Understanding of Science. Isso está na antropologia da saúde, na antropologia médica dos anos 40 e 50, que é pensar que os outros sujeitos têm que ser escutados, que não são um vazio de conhecimento, que não são puramente o erro, porque nós somos expertos e eles são leigos, que tem práticas que podem ser desenvolvidas, que temos que adaptar na comunicação dialógica com eles as medidas, as iniciativas, as políticas, as intervenções. Então, importa que essa reflexividade sobre a ciência, importa também aterrissar, não sei como se fala, aterrissar essa lógica científica em contextos concretos, onde tem que interagir com pessoas concretas, com coletivos concretos. Bom, era simplesmente uma observação, uma reflexão a partir do que estava escutando. Obrigado, de novo. Não, acho muito bom. Eu acho que você traz pontos muito importantes. Eu acho que de fato, né, quer dizer, o uso retórico da palavra ciência, ele é às vezes muito mais frequente do que o fazer ciência propriamente dita, né? Se você lê a forma como esses médicos pela vida se apresentam, eles não falam em momento nenhum porque, por exemplo, essa história do Medical Mineral Solution que Pilar falava, há um discurso místico em cima disso, de revelação, de qualquer coisa que vale. Eles não, eles falam que assim, eles são mais cientistas do que os cientistas, porque eles têm a experiência direta do contato com o paciente, que essa coisa, esse artigo da Ilana Lobo com Berlivet colocam de forma muito interessante, né? Então, eu acho que poder trazer essa reflexividade que deveria ser parte integral da ciência para pensar, ela é fundamental. É humildade também, uma certa humildade. Né? Sim, Você fala muito de humildade cultural, por exemplo, na competência estrutural, mas também essa humildade teria que estar presente nos desenvolvimentos, na pesquisa científica, na clínica e, com certeza, na pesquisa social também. Sim, eu acho que essa questão de uma atitude científica, né, de que
aquilo que você acredita num determinado momento pode estar completamente errado e pode ser completamente revolucionado por um achado que vai estar presente no momento seguinte, né? Então, assim, que você não pode estar casado com suas belas ideias, porque elas podem estar equivocadas e pode ser demonstrada dessa forma. Então, quando você absolutiza uma parte do conhecimento, isso pode ser tão negacionista quanto mais negacionista dos negacionistas, né? Eu acho que uma parte do problema, de fato, está em não ter um entendimento correto do que efetivamente é a ciência, né? De como que a ciência produz conhecimento, né? Não tem muito a acrescentar, não. Acho que o que você colocou é perfeito. E aí eu volto àquilo que eu falei do final lá do Dr. Collins, né? Quer dizer, assim, essa crítica nesse sentido, ela é uma crítica que é pró-ciência. Ela joga no mesmo domínio da ciência, né? Quer dizer, ela está colocando em questão, mas dentro da mesma regra do jogo que o jogo da ciência é jogado, né? Ou seja, é uma crítica que objetiva tornar mais confiável ainda o que a produção esse conhecimento que é produzido dentro desse marco. Enfim, o que eu acho que o que acaba sendo complicado é exatamente, de novo, essa questão do cientismo também está correto, né? Quer dizer, quando você começa a absolutizar determinadas coisas. E é interessante ver esse discurso dos caras. Eu sugiro fortemente olhar a página deles, que é um show de horrores, mas que mostra isso, né? Quer dizer, o discurso que eles fazem é exatamente esse, de que eu é que tenho a ciência, né? Quer dizer, eu que tenho conhecimento, eu que falo em nome da ciência, não essas outras pessoas aí. Pois é, com certeza. Por exemplo, com licença, esse conceito de ignorância, que também Francisco utilizou, de ignorância estratégica, que é bem interessante. Ultimamente estou falando de certeza estratégica, porque no fundo essa ignorância e a certeza, a certidumbre, a certeza estratégica, elas se juntam, né? São exercícios de simulação estratégica, muitas vezes se confortam, e muitas vezes podem ser inclusive não conscientes, né? Mas Sim. O que interessa é que às vezes, como uma certa ignorância pode se encontrar com uma certa certeza, ou seja, como posicionamentos aparentemente existentes entram em dinâmicas semelhantes, né? Como acontece com determinadas práticas científicas e determinadas posições negacionistas mais vinculadas a cultos, né? Ou percepções religiosas, espirituais, etc., né? Que estão muito blindadas, não? Sem essa porosidade necessária de ser repensadas constantemente, né? Existe uma certa preguiça nisso, né? Provavelmente o que estava falando o Francisco da preguiça do clínico que não está, por exemplo, então entra numa situação confortável, né? De comodidade, já. Então é mais cômodo pensar a partir desse lugar que fazer todo esse trabalho de autodisciplina, né, em relação a uma profissão, né? E por outro lado temos pessoas que também se acomodam, né, numa determinada certeza sobre a vida, sobre as doenças, e também, claro, logicamente é mais cômodo, a partir daí não tem que revisar os posicionamentos de nem as certezas do mundo, né? Nem as convenções do mundo. Então eu acho interessante, né, como uma temática onde aparentes grupos que são díspares, que estão em posicionamentos diferentes, podem se encontrar, podem ter elementos semelhantes em quanto a uma certa essa posição de certeza ou de ignorância para justificar determinadas práticas. Eu acho que isso introduz uma outra questão também, que é a dificuldade num debate público de quem fala de uma posição dentro da ciência que não trafega nas certezas, né, que assume as incertezas, que assume a provisoriedade do conhecimento, contra alguém que fala do lugar da certeza, seja porque pelo viés do cientismo, seja pelo viés do negacionismo. Isso é uma coisa que a gente, e com as redes sociais, isso fica muito pior, né?
Então, assim, alguém que fala alguma coisa dessas absurdas, você, para se contrapor, você tem que fazer um esforço enorme. Colocando de outra forma, é muito fácil você colocar uma besteira qualquer na internet para as pessoas lerem e fazer afirmações, e para isso ser desfeito, o esforço é várias ordens de grandeza superiores ao esforço de quem colocou, porque para você se contrapor, você vai ter que ler uma literatura, você vai ter que fazer uma argumentação e, ao mesmo tempo, falando de uma posição que não é uma posição de certeza. É verdade. Essa simetria do debate, isso é outra coisa assim, que eu não enfatizei, mas que é uma complicação, e aí o Francisco tem razão quando ele fala essa coisa do ineditismo, né, dessa da nova situação, é o papel da internet, das redes sociais em todo o processo. Né? E aí acho que tem uma distinção interessante, tem um autor chamado Nguyen, que ele escreveu um artigo falando sobre... Nguyen é um nome comum, vietnamita, então assim, eu não me lembro o nome todo dele, mas enfim. Vinkin. Não foi o Vinkin, não. Não foi ele, não. Foi outro Nguyen. Outro Nguyen. Falando sobre bolhas epistêmicas e câmaras de eco na internet. E aí ele faz uma distinção que ele diz o seguinte, que você pode espontaneamente constituir uma bolha na medida que os próprios algoritmos favorecem que você só seja exposto àquilo que você já viu. Né? Então, que ele tem um mecanismo de reforço e você não tem acesso à informação que possa contradizer aquilo que você está vendo. Né? Mas que isso pode se desfazer à medida que a pessoa é exposta à informação que contradiz. E ele fala que isso é diferente do que ele chama de câmara de eco, porque ele fala que essas bolhas podem se constituir quase que espontaneamente. A câmara de eco ela é constituída de forma deliberada por alguém que tem uma intencionalidade e que a questão não é só de passar uma determinada informação, mas que se apresenta como a única forma a única fonte de informação confiável. Então, assim, isso cria a impossibilidade das pessoas que estão nesse grupo de terem acesso a qualquer outra informação, porque qualquer outra informação conflitante está vindo de alguém que você não pode confiar, vem de fontes que necessariamente não pode confiar, porque a última análise não sou eu. Né? Quer dizer, você só pode acreditar que é muito próximo, ele fala isso, né, quer dizer, tem mentalidade de culto. Né? É o líder do culto que se coloca como a fonte da verdade. E essa é parte da dificuldade também, e é uma tática que esse grupo de médicos aqui utilizou, é de se apresentar como os verdadeiros cientistas, por um lado, e os únicos que estão verdadeiramente preocupados com a saúde da população. Então, você contradizer fica muito difícil, porque eles estão se colocando no lugar da virtude o tempo todo, né? E dizendo, olha, qualquer pessoa que fala diferente de mim é porque está vendido para os interesses da indústria. E é interessante a ambiguidade, né? Porque eles estão a servir, eles tiveram um anúncio pago pela indústria farmacêutica, a recomendação do uso deles de ivermectina e de cloroquina fez subir para burro a venda dessa medicação e eles falam contra os médicos que estão a serviço da indústria farmacêutica. Aliás, isso é uma coisa tragicômica, né? A Sandra deve lembrar, o Francisco também, da coisa da CPI da Covid, era ver parlamentares de extrema-direita usando o discurso que normalmente era usado pela esquerda, denunciando a Big Pharma, por exemplo. Né? Quer dizer, chega a ser engraçado, né? O sujeito que é defensor de ultracapitalismo neoliberal falando mal da indústria farmacêutica. Mas, enfim... Então, isso cria uma dificuldade adicional, né? Porque você automaticamente está desqualificando outras fontes de informação. Então, a possibilidade da pessoa acessar uma outra fonte que vá contradizer aquilo que está vendo fica muito mais difícil. Kenneth, vamos então à última observação de Sandra e a gente já fecha por aqui. Sandra, por favor. Ok. Sí, no, yo quería retomar, disculpen que vos falando 2 veces, mas é que eu acho que é muito interessante todo este tema para repensar também como que o negacionismo tem outros aspectos em outros países. A gente pensa muito o negacionismo e o Kenneth apresenta aqui muito claramente um exemplo que aparece neste caso dos médicos pela vida. Mas o negacionismo também tem essa outra
esa otra fase de negacionismo político, de negacionismo dos abusos da ditadura, do negacionismo dos 30.000 desaparecidos, Sim. negacionismo do holocausto, y en fin. Y eso me parece muy desesperante ver, claro que estoy hablando de Milei en Argentina, como que también era un negacionista da epidemia, un negacionista climático, cómo es que ese discurso se está espalhando de tal modo ao longo do mundo, que é un discurso que está fortalecendo, como que ese discurso pretensamente científico, sei lá, negacionista, reforza esas percepções históricamente complexas, históricamente fascistas, eu diria, negacionistas, de que esto es como o holocausto, por exemplo, ¿no? Não sei se você, neste artigo que você publicou, você fez essa ponte, mas, enfim, é algo implícito em tudo que você já falou, né? Há vários negacionismos. Né? O que eu acho complicado é o fato de que você começa a ter uma suíte negacionista que passa a ser adotada como parte do processo político da extrema-direita global. Uhum. Né? É isso que eu falo. Vários negacionismos que são assumidos pelos representantes da extrema-direita e que tem uma capacidade de repercussão em função da forma como eles utilizam a mídia social, tem uma capacidade de propagação desse negacionismo muito forte. É de fato assustador, né? E é muito assustador que essas pessoas sejam eleitas, né? Apesar da forma caricata como se apresentam para o público, ainda assim conseguem ser eleitas. Isso é muito preocupante. Quando Bolsonaro ele fez o juramento pelo Ustra, eu falei, isso na Argentina não seria possível, porque na Argentina a gente tem toda uma tradição dos 30.000 desaparecidos, as mães de Praça de Maio, e aconteceu igual, aconteceu exatamente o mesmo. E aí aparece todo esse discurso, isso que vocês estavam comentando agora sobre o impacto impressionante, que a gente não sabe calcular ainda, da internet, né? Quando se para sobre este discurso negacionista. Bom, gente, muito obrigado a todo mundo, muitas graças a todos os presentes. Kenneth, muito bom te ouvir, muito boa discussão. Eu que agradeço. Vai ficar no site aqui do Mar também, para que as pessoas possam assistir, quem não assistiu em pessoa.